Boa noite, quero bastante feliz de estar participando desse evento. É sempre uma alegria falar sobre essa intelectualidade católica, sobre o seu amoroso livro. Quando a gente passa a dedicar a vida a pesquisar um autor, né, esses momentos são quase que a gente fica feliz, né, caramba, poder botar um pouco para fora aquilo que é o meu cotidiano, né, que faz parte, que às vezes o historiador, ou quem pesquisa a literatura tem uma vida meio solitária. Não é mesmo a experiência de alguém que está num laboratório. Não é mesmo a experiência de alguém que está num laboratório. Né? Você está lá, às vezes, há quanto tempo você fica no arquivo sozinho, né, Leandro? Muito tempo. Somente lá, sozinho, né? Só lá no arquivo. Então, assim, é sempre bom estar junto, assim, celebrando a memória, né? Também do Alceu Amoroso Lima. Agradecer aí pelo convite, pela organização. E o seguinte, né, o título da minha palestra, da minha fala, ele é um título meio grande. Eu estava pensando aqui, eu vou falar o título, vai acabar meus 20 minutos. Eu vou falar o título, vai acabar meus 20 minutos. O título é Entre Maritain, Chesterton e Blois, os catolicismos de Alceu Amoroso Lima e Otávio de Faria. 5 intelectuais no título. 5 intelectuais no título. E você pode repetir, por favor? Entre Maritain, quero mais um tempo aí, vou repetir. Eu quero mais Entre Maritain, Chesterton e Blois, os catolicismos de Alceu Amoroso Lima e Otávio de Faria. Bom, são 5 intelectuais e 5 intelectuais católicos. 3 europeus, 2 brasileiros. E a gente está num evento que busca pensar os diálogos que Alceu Amoroso Lima fez durante sua trajetória e os diálogos que outros... Então, nós estamos tentando empreender a partir da obra dele, né? E o Alceu Amoroso Lima, ele é provavelmente um intelectual católico, acho que provavelmente estou sendo até usando de eufemismo. Ele é um intelectual católico mais influente da história brasileira, né? O intelectual católico mais influente da história brasileira. Esses 5... Ou seja, nós estamos num evento para celebrar um intelectual católico. No título da minha palestra tem 5 intelectuais católicos. Então eu me senti na obrigação de dar um passo atrás e pensar o que é um intelectual católico. Porque quando a gente fala de um intelectual católico, não é meramente alguém que professa o catolicismo como religião e publica e tem uma obra, né? Porque se assim fosse, o conceito não diria nada. Pensem em um Brasil, por exemplo, que, sei lá, no começo do século XX batia mais de 90% das pessoas se declarando católicas. Né? Boa parte dos intelectuais, ainda que não frequentassem a missa, se declaravam católicos. E outros tantos frequentavam a missa e tinham uma produção intelectual também. Mas como conceito, não é disso que a gente está falando quando fala de um intelectual católico. Não é de alguém que frequenta a igreja. Inclusive, nós temos intelectuais católicos que não frequentavam a igreja. Isso aconteceu. Nós temos intelectuais católicos que não eram tanto de ir à igreja. Né? O Otávio de Faria, que eu vou citar aqui mesmo, não era tanto de ir à igreja assim. O que é um intelectual católico? Assim, de maneira mais geral, o conceito é bem discutido. Mas é um intelectual que tem no catolicismo uma inspiração para a sua obra. Que tem, sei lá, na doutrina da igreja ou na tradição de pensamento católica, uma inspiração para o seu projeto intelectual. E o seguinte, né? Isso significa, né, que ele parte ser da doutrina, porque uma coisa é a doutrina oficial da igreja, outra coisa é a tradição de pensamento, e aí são várias pessoas ligadas ao catolicismo que produziram. Né? Ele parte dessas duas coisas para, a partir dessa tradição de pensamento, da doutrina, produzir um conhecimento sobre o mundo, dialogar com outros intelectuais. Então, o projeto intelectual dele é marcado pelo catolicismo. Quando a gente fala de intelectual católico, é disso que a gente está falando, né? Bom, e o seguinte, né? Quando a gente vai pensar no intelectual católico, e voltando de maneira mais precisa, o intelectual católico leigo, ou seja, que não pertence ao clero, que não é padre, isso é algo muito recente na história da igreja. Isso é algo muito recente, remonta ao século XIX. A gente não fala de intelectuais católicos leigos antes disso. Não que não tenha nenhum leigo que pensou, não é nada disso, mas alguém que se pretendia como um projeto intelectual, publicar, discutir na arena pública a partir do catolicismo do século XIX. Né? Um movimento que aconteceu em vários lugares do mundo, o Leandro citou, na França, na Inglaterra também, embora a Inglaterra é muito interessante, a Inglaterra o catolicismo era minoria. Inclusive os católicos foram proibidos de ir à universidade na Inglaterra durante um bom tempo.
E ainda assim lá tem uma intelectualidade católica pujante, no começo do virado do XIX para o começo do século XX. E um erro, inclusive, sempre que eu falo de intelectualidade católica, eu faço questão de frisar isso, é pensar essa intelectualidade como, sei lá, um bando de carolas que todo mundo pensa do mesmo jeito, entende? Um monte de repetidores, e como se todos pensassem igual. Isso não é verdade. Isso, na verdade, há variedade de pensamento que é enorme. Os 5 autores que eu citei aqui, com certeza, se eles estivessem compondo essa mesa, eles discordariam de alguns pontos. Eles discordariam entre si. Uns 3 deles eu acho que tenderiam a brigar se estivessem compondo essa mesa aqui. Inclusive, uma coisa interessante é que boa parte dessa intelectualidade católica do final do XIX para o começo do século XX é composta por conversos. Isso, quando a gente vai pensar assim, os grandes luminares da intelectualidade católica, boa parte é de converso. Isso não é um dado trivial. É porque o converso, se a gente for pegar um pouco lá a discussão da fenomenologia, ou da própria sociologia sobre o converso ele acaba sendo um outsider. Quem se converte normalmente, ele é visto como desconfiança pelo grupo que o acolheu, embora celebrado. E ele também não é bem visto pelo grupo que ele deixou. Então, o converso, como ele está numa posição de outsider, isso gera um distanciamento que favorece o pensamento. Isso gera um distanciamento que favorece o pensamento. Mas, aqui nessa minha fala, eu vou pensar esses diálogos estabelecidos pelo Alceu e também tentar dar um pouco uma noção dessa variedade interna a esse pensamento católico, né? Uma coisa que é interessante é o seguinte, né? O intelectual católico, tal como nós pensamos e entendemos hoje, ele tem uma dupla inserção. Na verdade, ele tem uma dupla atuação. Ele é um intelectual que ele pretende falar aos seus, ele pretende falar aos outros católicos e sofisticar esse catolicismo. Boa parte do trabalho do Alceu é isso, né? O trabalho interno, um trabalho intramuros. Mas ele também pretende falar à sociedade e aos não católicos, né? Ele tem essa dupla inserção. E, com frequência, esse intelectual é um militante. Alceu Moroso Lima foi um militante. Ele era um intelectual católico leigo militante. Isso parece... É óbvio, ele é católico, intelectual é militante. Não é óbvio. Até o final da minha palestra eu quero mostrar que tem católicos que não são militantes. E que um intelectual militante, seja qualquer militância que ele faça, seja uma militância socialista, seja uma militância religiosa, seja uma militância, sei lá, de cunho estético muito marcado, o intelectual militante, ele vive um drama. Qual é o drama do intelectual militante? Ele é visto como um intelectual pelos outros militantes, mas só como militante pelos outros intelectuais. Esse é um drama vivenciado pelo intelectual militante. Ele é visto, repito, como um intelectual pelos outros militantes, mas só como militante pelos outros intelectuais. Isso ajuda a explicar, não justificar, um pouco esse banimento que a conversão gera no diabo. Bom, esse cara está aqui agora para converter a gente. Na verdade, o que ele faz é papagaiar, é militância, não é intelectualidade. Ou seja, um intelectual militante, para ser reconhecido vamos colocar assim, pelo grande público, não é bem essa palavra que eu quero dizer, porque grande público, literatura, no Brasil na década de 40, não sei se é grande público seria, mas para ser reconhecido pelos outros intelectuais, ele tem desafios, ele tem grandes desafios. E o Alceu Moroso Lima foi bem sucedido nisso. Como intelectual militante, foi reconhecido como intelectual, mesmo por quem não era militante. Essa quantidade toda de cartas aí mostra um pouco isso, né? Que pessoas das mais diversas procedências estavam dispostas a dialogar com ele e viam nele um interlocutor, assim, bom, uma pessoa boa de conversar. As cartas do Mário de Andrade, eu li o livro do... li antes de ser publicado, né, Leandro? É muito interessante, porque o Mário é bem, em algumas cartas, bem virulento, né? Mas você repara que ele está vendo no Alceu um bom interlocutor. E se na França, dando um passo atrás, essa figura surge no século XIX, no Brasil tem um certo atraso. Ela surge aí no começo do século XX,
tem precursores antes, mas essa figura intelectual católica surge basicamente e se difunde no século XX, muito por causa do trabalho do Centro Dom Vital, não só no Rio de Janeiro, mas espalhado pelo Brasil, ganha corpo a partir disso. E o Alceu Moura de Lima é um paradigma. E o Alceu Moura de Lima, por algumas gerações, ele não era visto como um intelectual católico, mas como o intelectual católico. Como o intelectual católico. A própria fala de deferência, o doutor Alceu, que alguns utilizavam, ou eu vi aqui na carta do na dedicatória, o mestre. Então, assim, há uma deferência, há uma relação de deferência, né? É uma figura de grande erudição, que a partir do catolicismo falava de tudo. No meu mestrado eu estudei o pensamento econômico do Alceu Moura de Lima. O pensamento econômico do Alceu Moura de Lima. Ele tem um manual de economia, ele tem um manual de economia distributista, que ele publica lá em 32 ou 33, eu não lembro bem agora. Ele tem livro, ó, década de 30, que é a década onde ele publica mais livros, né? Você tem livros sobre economia, livros sobre direito, livros de sociologia, literatura, uns ensaios tipo Idade, Sexo e Tempo, que eu não sei bem o que é ensaios existenciais, eu não sei bem o que é aquilo ali. Então ele se propõe a falar de tudo e mobiliza uma erudição notável. O Alceu Moura de Lima cita Weber aqui no Brasil, que foi introduzido na década de 1930, tem citação de Weber aqui com isso, não era tão comum, né? Bom, e ele era, então, um erudito, né? Assim, isso era um erudito, militante, que viveu essa tensão toda. E o que eu quero chamar a atenção, e no caso do Alceu vai ser exemplar para pensar isso, é que ele, e como todos os outros, eu vou usar uma palavra aqui que na minha tese eu não colocaria, mas aqui acho que vai ser útil para explicar. A nossa intelectualidade católica é uma intelectualidade católica derivada, no sentido de que ela tem a Europa como paradigma. Eu não estou dizendo que ela é repetétua, eu não estou dizendo isso, mas ela é derivada. Então ela tem a Europa como paradigma. Então grande parte da nossa intelectualidade se formou a partir da recepção de intelectuais europeus. Isso não é só no catolicismo não, tá? Isso não é só com a intelectualidade católica não. Ela, assim, a Europa lá, a França principalmente. E repare que eu usei o termo recepção, eu não usei o termo cópia. Por quê? Porque essa recepção é criativa. O que o Alceu faz, o que o Otávio de Faria faz, eles não estão meramente copiando e colando esses intelectuais, eles estão pensando em outro contexto. E aí vem o que eu quero chamar a atenção, é por isso que eu trouxe esses intelectuais, porque dois autores que foram fundamentais na trajetória do Dr. Alceu, Tristão de Ataíde, foram Chesterton e o Maritain. E isso é interessante, porque na verdade só um bom contato com a obra faz perceber isso. Porque o Alceu, durante o Alceu da primeira metade do século XX, ele é muito tributário a um estilo retórico que citava muito. Você pega os livros assim, a quantidade de citações é absurda. Então, cara, como é que ele fazia isso? Hoje, com o computador, para a gente citar já é uma complicação, né? Então, assim, ele citava muito. Só que boa parte das citações não são constitutivas do argumento. São citações que são de estilo retórico. Então, se você tirar aqui, o argumento ainda permanece. É para chamar a atenção para a autoridade e para mostrar essa erudição. Aquilo ali é uma espécie de carteirada intelectual, tá entendendo? Olha quanto que eu sei. Olha quanto que eu sei. Alguns autores, e às vezes menos citados, são mais fundamentais para a construção do pensamento. Como é que a gente sabe isso? Ao ler a obra. Ao ler a obra, a gente vê que ele vai estruturando a obra num diálogo mais profundo com aqueles autores e ele reconhece isso em alguns momentos da vida. O Maritain e o Chesterton são autores desse tipo para ele. O Chesterton primeiro, Maritain depois, mas vamos começar do Maritain. Quem foi Jacques Maritain? Filósofo francês, converteu-se ao catolicismo, salvo engano, em 1907, se eu não estou entrando... E a conversão dele e da esposa tem uma situação muito tensa, assim, né? Eles fizeram um pacto de suicídio, os dois, ele e a Raíssa. Se não nos convertermos, não é nos convertermos, se em um ano não encontrarmos, acho que é um ano, deram um tempo, a razão para a nossa vida, nós nos matamos juntos, porque não queremos mais viver e também não tem como o outro viver sem o outro, né? E aí depois vive essa conversão angustiada aí também. E é um autor que teve uma importância muito grande para a renovação do tomismo.
pela renovação do tomismo. Inclusive, é fundamental nisso. E que ele se dedicava a temas metafísicos e que, a partir de determinado momento da trajetória, tem uma mudança no rumo e passa a se dedicar a temas sociais. Tem uma proposta econômica, uma proposta política. O livro que marca isso é um livro chamado Humanismo Integral, que sai em 1936, logo é traduzido, logo chega aqui no Brasil, mas tem outros antes, né? Mas assim, o que o Maritain tem e que é interessante e que marca o Alceu durante boa parte da trajetória? O Maritain, ele tem um esforço, gente, esse esforço não é trivial, não era trivial para a época e não é trivial para hoje, que era dizer que o cristianismo era compatível com a democracia. Gente, isso não é... Assim, isso parece pouca coisa, mas ele é um projeto intelectual. O Maritain foi crítico do Franco, inclusive isso fez ele ser execrado em vários espaços católicos. Então é um esforço e de lançar um projeto social que incluísse os mais pobres, né? Uma reforma social, uma transformação. O humanismo integral é bem isso. Inclusive ele foi taxado de marxista católico. Só que você vai ler o Maritain, não tem nada de marxismo ali. Você fala, poxa, cara, os caras deram uma forçadinha de barra aqui para chamar o Maritain de marxista. Bom, esse autor é muito importante e, ao meu ver, inclusive para a mudança de postura que o Alceu tem na trajetória dele. Já o Chesterton é um autor inglês que também passa numa convenção religiosa, vem do contexto anglicano, e o Chesterton é um autor de humor muito fino. É um autor de humor muito fino. É um dos meus autores, assim, eu sou suspeito, eu amo ler Chesterton, né? Aquela coisa assim, de ler Chesterton para se divertir, as crônicas de jornal. E só que, não, embora o Alceu apreciasse muito isso, não é isso o principal da recepção. O principal na recepção do Chesterton que o Alceu faz é o distributismo. O distributismo é uma proposta econômica que se pensa como alternativa ao capitalismo e ao socialismo. E, na verdade, é uma proposta que é baseada não na monopolização da propriedade pelo Estado, mas na pulverização da propriedade. A ideia do distributismo é que o mundo fosse constituído de pequenos proprietários. O Alceu via isso como algo mais ou menos como foi realizado no Paraná. Ele chega a dizer isso. E ele diz ao final da vida que uma das coisas que ele se manteve fiel a vida inteira foi ao distributismo do Chesterton. Então a proposta social do Alceu, que eu não vou desenvolver aqui, eu já devo estar passando do meu tempo. Falei o título duas vezes. É muito marcada por esses dois autores. Bom, vamos lá. E agora, por que o Otávio de Faria está no meio? Quem é o Otávio de Faria? Cunhado do Alceu. Cunhado do Alceu, também um intelectual católico, escreveu provavelmente o maior romance da literatura brasileira. Quando eu falo maior, não estou falando melhor, estou falando maior mesmo, 6.000 páginas. Dividida em 15 volumes, assim. Passei 4 anos da minha vida com a tragédia burguesa. Leandro leu a minha tese lá. Inclusive a tese ficou grande, pessoal. Mas a tese está um pouco maior. 6.000 páginas de romance, né? Não tem muito como analisar isso e não ficar grande. E ele serve muito como contraponto ao Alceu. Porque o Otávio de Faria não foi um intelectual católico militante. Ele começa na militância, ele começa como um não católico militante e termina como um católico não militante. Ou não católico militante, primeiro, e depois como um católico não militante. Por quê? O primeiro livro do Otávio de Faria sai em 1931, que é um livro sobre Maquiavel e o Brasil, no qual ele defendia o fascismo como a solução para os problemas brasileiros. Assim, esse que é um livro bem interessante, peculiar, e não é uma defesa sutil, não. É o Mussolini, é um capítulo de elogio ao Mussolini, é o que a gente precisa, né? É aquela coisa assim. E aí ele escreve 3 livros nessa linha: Maquiavel, Brasil, Destino do Socialismo e Cristo e César. Em Cristo e César, ele não se declara católico, mas ele se declara amigo dos católicos. Eu sou amigo. Porque ele achava que o fascismo combinava com o catolicismo. O fascismo combinava com o catolicismo e os católicos e os fascistas tinham que se unir, porque só as duas Romas juntas, a Roma católica e a Roma fascista, poderiam vencer o caos que imperava na sociedade. Bom, ele passa por uma conversão religiosa, também sob a influência do Alceu, passa por uma conversão religiosa, abandona os ensaios políticos e continua se dedicando só ao projeto literário. Também escreveu 6.000 páginas, que diz... Eu acho que é engraçado, só um parênteses, porque ele era megalomaníaco. Com 19 anos, ele lança o projeto da obra dele.
E o projeto da obra dele é uma coisa assim, que ele começa falando de princípios filosóficos e termina aplicando na literatura. A Tragédia Burguesa, se fosse o projeto original, ela teria pelo menos 20 mil páginas. Ela é uma coisa assim, ele era megalomaníaco mesmo. E ele se afasta, ele se torna católico, se afasta dessa militância, e ele lança um livrinho. Esse livro, primeiro sai de uma revista, depois sai em formato de livro, é Fronteiras da Santidade, onde ele arruma... Acabou o tempo? Quanto tempo eu tenho? Acabou? Então tá bom. Então, nesse livro ele arruma uma confusão, e eu vou encerrar por aqui, usando os termos Deus vivo e Deus morto, e para dizer que esse era o grande mal do catolicismo no Brasil e no mundo. Quem eram os seguidores dos Deus vivo? Os seguidores do Deus vivo eram aqueles como ele, angustiados, que viviam uma relação mais individualista com Deus. Quem eram os seguidores do Deus morto? Os seguidores do Deus morto eram os católicos tomistas militantes. Cunhado. Eram os católicos tomistas militantes. Né? Isso gera um debate enorme que o Alceu o Otávio de Faria é muito influenciado por um autor chamado Léon Blois, que foi quem converteu o Maritain, e era uma figura paupérrima, escreveu muito, viu filhos morrerem de fome, que tinham frases assim, do tipo, só existe uma tristeza, não ser santo. Imagina alguém que era a figura forte, né? Uma figura forte que pregam que quanto mais cristão, mais individual a pessoa é. Então a visão do Otávio de Faria era a visão de um catolicismo bem individual, avesso às associações e avesso às militâncias, em certo sentido quase protestante, tá? Em certo sentido, com essa ênfase no indivíduo. E, bom, para encerrar e não tomar mais o tempo de vocês, eu quero dizer que o Otávio de Faria tinha uma percepção trágica do catolicismo. Né? Tanto o Alceu quanto o Otávio de Faria viam o catolicismo enfrentando desafios na modernidade. Para o Alceu, cabia militar e transformar essa realidade a partir dos princípios que ele acreditava. Para o Otávio de Faria, cabia sofrer nessa realidade a partir dos princípios que ele acreditava. E os dois também têm duas visões diferentes do que a tradição de pensamento católico. O Alceu tem uma visão eclética. O Léon Blois cabe no Alceu. O Otávio de Faria tem uma visão que o tomismo não cabe. Ou seja, há uma... Bom, são todos católicos, pero não muitos, né? Tem alguns que são mais católicos que os outros, e é nesses que a gente deveria se fiar. E, como eu falei, para encerrar de fato, uma coisa que vale dizer é que, embora eu diga que o Alceu Amorosino seja um intelectual católico militante, e acho que isso vale muito dizer isso hoje em dia, não significava uma instrumentalização da religião para projetos políticos específicos. Não era isso. Era o contrário disso. Era a tentativa de atuação e transformação da sociedade a partir de princípios que ele acreditava. Tanto que não é segredo para ninguém que ele flertou na década de 30 e 40 com soluções autoritárias. Mas quando os nossos fascistas da brasileira, os integralistas, pediram uma adesão plena do Centro Dom Vital, ele responde, não podemos. Ele responde, não podemos, e lança lá uma série de 3 artigos na qual ele aponta, o integralismo tem isso, mas tem várias coisas que nós não queremos, né? Então, assim, ele, ao dialogar com essas teologias várias, né, ele partia de um ponto que era essa fé sagrada, essa concepção de grande da pessoa humana, a partir da qual ele queria intervir e não permitir, como isso aconteceu na história ontem, na história hoje, imagino que vai acontecer enquanto o mundo for mundo, né, essa instrumentalização da religião para projetos ideológicos que violam a dignidade da pessoa humana. Bom, é isso, falei demais.